Only me, only me. All things are only me, only me. All things are only. Momento de meditação. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal, fará muito mais por vós. Nós lemos no Santo Evangelho de segundo São Mateus, capítulo 6, o versículo 31 ao 34. O profeta de Deus para esta era, na mensagem à era da igreja de Esmirna, na página 98 a seguir, ele diz: e aqui que você tem que crer novamente no amor e bondade e sabedoria de Deus. Isto também é necessário. Recorde que Ele
admoestou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir. Vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui, mas de preferência buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao material. Eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo. Eles buscam os que são de cima. É absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos, mas exatamente eles estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus. Isto foi verdade nos dias de Paulo e deve ser verdade hoje. Isto não é tão verdade hoje, porque a era de Laodiceia é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade e abundância de bens terrenos, que coisa! Quão rica é a igreja em bens, mas quão pobre em espírito. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida, não é material. Ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Clama o Espírito. Eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade. Tu não tens muito. Se tiveres algo do que te jactanciares, o que tenhas foi tirado de ti. Tu, alegremente zombada, tu és escarnecida, tu não tens recursos materiais aos quais recorrer, mas tu és rica. Apesar de tudo isto, tua segurança repousa naquele que é teu escudo e teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá e será um reino eterno. Sim, eu estou cônscio de tuas provas e pesares. Eu sei quão duro é avançar, mas eu me lembrarei tudo isto quando retornar para te reclamar como minha propriedade, e então eu te recompensarei. Agora isto não é nada contra as pessoas ricas, porque Deus pode salvar um homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço, não somente para aqueles que o têm, mas para os que não o têm. Lá atrás, na primeira era, Tiago clamou àqueles que estavam dando grande valor às pessoas ricas: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo
em acepção de pessoas, os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obterem ajuda em vez de confiar em Deus. Não façam isto, diz Tiago, não façam isto. O dinheiro não é tudo, o dinheiro não é a resposta e hoje também não é a resposta. Temos mais riquezas do que jamais tivemos e, todavia, menos está sendo realizado espiritualmente. Não é com dinheiro que Deus trabalha, Ele se move pelo seu Espírito, e esse movimento do Espírito somente vem a uma vida consagrada à palavra. A sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui está um versículo que acarretará considerável cogitação, não somente porque é exatamente peculiar em seu conteúdo, mas também é virtualmente repetido em uma era que ocorre mais de 1000 anos mais tarde. Apocalipse 2:9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Para começar, a palavra judeu não descreve a religião do povo judeu, refere-se apenas ao povo de Judá e tem o mesmo significado preciso como se eu dissesse que sou irlandês de nascimento. E estas pessoas estavam deixando que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos, eles não eram judeus de nascimento e não eram judeus de religião. Se tudo isto é verdade, o que eram eles? Era um povo enganado que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha, eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja, porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Agora, a palavra para sinagoga não é a mesma palavra que usamos para igreja. Na Bíblia, igreja significa os chamados para fora ou os convocados. O salmista disse acerca deste povo eleito: bem-aventurado aquele a quem tu escolheres e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Salmos 65:4. Mas o significado de sinagoga é assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isto pode ser bom ou mal, mas neste caso é mal, pois estes são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos. Isaías disse deles: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti.
Isaías 54:15. E uma vez que estes eram seguramente contra a verdadeira vinha, Deus um dia tratará com eles com destruição. Agora, porque temos um povo nisto, na estrutura da igreja, e chamando-se judeus, a razão é esta: uma vez que eram mentirosos, eles podiam fazer qualquer alegação que quisessem, eles podiam deixar o que quisessem como se fosse um fato e então persistir nisto. E neste caso eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Não era verdade que a igreja primitiva fora inteiramente ou quase constituída de judeus, tornando-os os membros originais de seu corpo. Os 12 apóstolos eram judeus e os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhe dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Diga uma mentira, prossiga nela, esqueça fato ou história, apenas diga e a continue dizendo, e as pessoas adentro em breve, as pessoas a receberão. Agora você captou algo aí? Não é esse o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? Não há um grupo que alega ser a igreja original e verdadeira e que a salvação encontra-se somente nela? Não alegam eles que têm as chaves do reino, as quais receberam de Pedro? Não alegam eles que Pedro foi seu primeiro papa e que ele residiu em Roma, quando não há absolutamente nenhum fato histórico para isto? E mesmo os seus adeptos mais educados e instruídos creem em suas mentiras. Sinagoga de Satanás. E se Satanás é o pai dela, e sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em sua sinagoga sejam também mentirosos. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.